Olá pessoal, eu sou Ricardo Massola, consultor internacional de ergonomia pela PhD Saúde Corporativa. Eu trouxe aqui para vocês hoje a chamada curva de maturidade ergonômica. O que é a curva de maturidade ergonômica? É um local em que nós podemos identificar, dentro de um processo de ergonomia, onde está situada a sua empresa ou onde está situada a empresa que você faz a sua prestação de serviços. A curva de maturidade ergonômica, ela é registrada pela Velocity EHS HumanTech e eu trouxe aqui a curva nessa lousa para vocês aqui, sob permissão da Velocity EHS HumanTech. Quando a HumanTech fez a pesquisa para desenvolver essa curva de maturidade, eles olharam o processo de ergonomia em mais de 40 mil empresas no mundo todo. A primeira coisa que eles observaram, obviamente, é que todas as empresas buscam a maior eficiência e a maior efetividade dentro do seu processo de ergonomia, que é chamado de faster, better, cheaper, ou mais rápido, melhor e mais barato. É o que toda empresa busca dentro de todos os seus processos. A primeira parte da curva de maturidade ergonômica é a chamada parte reativa. O que é a ergonomia, o processo ergonômico reativo? O processo ergonômico reativo é quando você já tem um acidente que acontece, você faz a investigação desse acidente e você faz a correção local daquilo que aconteceu. Não é muito eficiente, não é muito efetivo, por quê? Porque o acidente já aconteceu, o problema já ocorreu. Nós só estamos fazendo ali a mitigação daquele problema e a correção de algo que alguém já sofreu aquela consequência. Não é muito eficiente e não é muito efetivo. A segunda parte do nosso processo ergonômico é chamada de parte preventiva. O que é a ergonomia preventiva? É quando você, através de avaliações de capacidade funcional, contrata pessoas para se adequarem às atividades que você vai desenvolver. Quando você faz isso, isso não é muito ergonômico, porque a ergonomia é adaptar o trabalho aos indivíduos. Mas quando você realiza avaliações funcionais para contratar indivíduos para atividades específicas, você não está pensando que essa atividade pode ser uma atividade universalizada. Então, não é muito eficiente e não é muito efetivo. Nós vamos ter aqui, então, uma linha de corte entre as etapas do seu processo ergonômico, sendo que nessa etapa reativa e preventiva, nós temos uma participação muito grande do RH, uma participação do fisioterapeuta do trabalho, uma participação do médico do trabalho e uma participação do departamento de segurança. Porém, nós temos a participação destes trabalhadores, desses profissionais, sem que a gente possa explorar o maior da capacidade dessas pessoas, que é jogarmos todo esse processo ergonômico aqui para cima, dentro de um processo proativo e um processo avançado. O que seria o processo proativo? O processo proativo é quando nós fazemos a identificação dos fatores de risco dentro do ambiente de trabalho. Então, tratamos aqui no processo proativo e avançado dentro da observação do ambiente de trabalho e da exposição de indivíduos, de trabalhadores e dos fatores de risco dentro desse ambiente e fazemos a análise de causa raiz e a correção destes problemas. Então, pare para pensar, observe que enquanto nessa linha de corte inferior nós trabalhamos com o gerenciamento de DORT, principalmente, dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, é a partir da fase proativa que nós estamos realmente desenvolvendo a análise ergonômica do trabalho. É a partir daqui que nós observamos uma demanda antes do adoecimento dos trabalhadores e que nós já pensamos em soluções para transformar e para melhorar o trabalho daqueles indivíduos expostos a algum tipo de risco, seja este risco físico, seja esse risco cognitivo ou seja esse risco psicossocial. E como nós atingimos então a etapa mais avançada? A etapa mais avançada da nossa curva de maturidade ergonômica, ela é atingida quando nós temos o envolvimento de todo o setor de engenharia da empresa, dos engenheiros de projeto, dos engenheiros de produto, dos engenheiros de manufatura.
Quando eles possuem treinamento em ergonomia, quando eles estão comprometidos em desenvolver postos de trabalho com redução de riscos ergonômicos, em desenvolver postos de trabalho com melhorias organizacionais que já possam reduzir a ocorrência de riscos ergonômicos, nós temos então uma ergonomia avançada. É uma ergonomia que preconiza o chamado Gate Review, ou seja, você vai aprender com o histórico seu de ocorrências para que você possa desenvolver diretrizes para o desenvolvimento de novas linhas, desenvolvimento de novas máquinas, não só no seu projeto físico, mas também no seu projeto organizacional. Então, olha aqui que nós vamos ter uma ergonomia avançada quando nós tivermos o envolvimento dos engenheiros através de boas práticas observadas no passado. Olhe também que as partes do seu processo de ergonomia são complementares. Uma não necessariamente precisa excluir a outra. Nós vamos ter, obviamente, dentro do nosso processo, momentos em que estaremos gerenciando mais aspectos de DORT por ocorrências prévias, mas nós temos que buscar cada vez mais uma ergonomia avançada, que é quando nós temos a ergonomia dentro dos processos de melhoria contínua da empresa. Ou seja, ergonomia não é mais um programa, algo com começo, meio e fim, algo em que eu fiz uma investigação, propus uma ação, fiz a melhoria e acabou. Não, ergonomia passa a ser parte do processo de melhoria contínua da empresa, com reavaliações, com melhorias contínuas, ou seja, nós deixamos de ver somente a árvore e começamos a olhar a floresta. Nós deixamos de ver somente um posto de trabalho e começamos a olhar a organização como um todo. Nós deixamos de ter o envolvimento de 2 profissionais para ter o envolvimento de toda a empresa. A partir desse ponto, nós podemos dizer que a empresa já é uma empresa com uma cultura de ergonomia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá o seu like, se inscreva no canal. Eu sou o Ricardo Massola, um grande abraço e até a próxima.